Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo, né? Estamos começando aqui mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pois é, pessoal, eu pulei alguns conteúdos da primeira unidade do segundo livro, é porque eles não vão ter muita relevância para cá. E alguns deles vocês já viram antes, certo? Que foi a regra de três, simples ou composto, vocês já viram já na ano passado, né? Então, ali seria mais para uma revisão. Então, eu vou trazer hoje para vocês feixes de retas paralelas, que é esse capítulo, certo? Mas para isso a gente tem que entender o que é ângulo, certo? Então, vamos entender aqui logo o que é ângulo, ok? E vamos pular algumas partes conceituais que estão dando aqui, né? Então, vamos lá. O que é ângulo? Ângulo é formado por duas semi-retas de origem comum, né? Chamamos, nesse caso, é a região, né? Formada pela abertura de duas semi-retas de origem comum. Essa abertura aqui é chamada de ângulo, certo? Chamamos essas duas semi-retas aqui, ó, de lado, certo? Do lado do ângulo, né? E aqui nós temos aqui também, né? Esse ponto de encontro dessas duas semi-retas nós chamamos de vértice, ok? Vocês podem acompanhar essa leitura aí, né? Nós podemos traçar o ângulo, né? Por meio de um compasso, né? Nós podemos colocar a ponta seca no vértice e aí essa abertura nós fazemos com grafite, né? Então essa abertura já é denominada de do ângulo, né? E aqui a distância entre a ponta seca e o grafite do compasso é chamada de raio, ok? Então é basicamente isso, para a gente entender o que é ângulo, né? Vamos partir agora para a parte melhor, né? A parte mais interessada, né? Que é a classificação de um ângulo, né? Então vamos ver aqui essa classificação de um ângulo. Então vamos lá. Dá uma focada aqui. Então vamos aqui, pessoal. Então o ângulo, né, ele pode ser classificado quanto à medida da sua abertura, né, ou da sua complementação. Se a gente analisar aqui, ó, aqui nós temos uma semi-reta e aqui ele tem de 0 grau, né? Então esse ângulo de 0 grau, nós chamamos de 0 grau, né? Nós chamamos de ângulo nulo, ok? Nulo ele mede 0 grau. Agora, quando ele é um pouco aberto e está entre 0 grau e 90 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo, certo? Que é esse ângulo meio fechado. É só você imaginar uma letra L. Se for uma letra L, se vocês imaginarem uma letra L, né? Uma letra L. E esse L ficar fechadozinho assim, então é um ângulo agudo, ok? Agora, se for uma letra L normal, nós dizemos que é um ângulo reto, né? É um ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, ele mede aqui, ó, 90 graus, certo? É um ângulo reto, 90 graus. Se por acaso essa abertura for maior do que um L, certo? For bem maior do que um L, então nós temos aqui, pessoal, ó, um ângulo obtuso, ou seja, sua medida está entre 90 e 180 graus, certo? Isso é chamado de ângulo obtuso. Perceba que ele é mais aberto do que esse aqui, ok? Se por acaso ele tiver aqui um ângulo reto, assim, se for um ângulo reto, não. Se, por exemplo, nós temos uma reta aqui, né? É basicamente como se fosse uma reta, né? Perceba que esse ângulo completo aqui, ó, de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Ou seja, o obtuso está entre 90 e 180, certo? Entre 90 e 180. Aí esse aqui é chamado de obtuso e esse aqui é chamado de ângulo raso, né? Ou seja, que mede 180 graus. Agora, se ele for maior do que 180 e menor do que 360, certo? 360 é como se fosse o giro completo, né? Então, uma volta completa, o giro completo, é chamado de 360 graus. Como aqui está menor do que 360 graus, ele é chamado de ângulo côncavo ou reentrante, certo? Mas podemos chamar de ângulo côncavo, ok? Então, essas são as classificações. Então, aqui nós temos quantas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações, 7 com a do giro completo, que é a de 360 graus. Então, nós temos aqui, ó, nulo, 0 graus, agudo, entre 0 e 90, ângulo reto, mede 90,
obtuso entre 90 e 180, raso, médio 180, côncavo entre 180 e 360, beleza? Agora, pessoal, aqui tem alguns exemplos de como classificar os ângulos, né? Aqui em cima, por exemplo, né? Aqui diz, ó, 45 graus é um ângulo agudo, pois está entre 0 e 90. De fato, né? Entre 0 e 90 é chamado de ângulo agudo. 97 graus é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 e menor do que 180. 278 graus é um ângulo côncavo, pois está entre 180 e 360, ok? Agora, pessoal, a gente vai chamar de ângulo, a complementação, né? De ângulos, né? Nós vamos ter como base, pessoal, 3 ângulos. Quais são esses ângulos? Os ângulos base que nós iremos ter aqui, serão a base, o de 90 graus, certo? 90 graus, o de 180 graus e o de 360 graus, certo? Nós teremos essas 3 bases aqui. A mais usada são essas duas, certo? Mas nós vamos ter essas 3 bases, ok? Se a gente tiver 2 ângulos, certo? Nós temos 2 ângulos. E se a gente for juntar esses 2 ângulos e a soma for igual a 90 graus, nós dizemos que esse ângulo aí, pessoal, é chamado de ângulos complementares, ok? Certo? Se nós tivermos 2 ângulos e se a gente juntar esses 2 ângulos e a soma for igual a 90, então nós dizemos que eles são ângulos complementares, certo? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, aqui tem gama e tem alfa, certo? Se a gente juntar gama e alfa, ó, perceba que aqui, ó, é um L perfeito, né? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Geralmente um ângulo de 90 graus é representado também por esse quadradinho e a bolinha no meio, ok? Então, se a questão disser assim, que gama e alfa são ângulos suplementares, né? Se o ângulo verde e o ângulo laranja aqui for ângulos complementares, então isso quer dizer... Então, vou trocar aqui a letra, pessoal. Se numa questão diz que o ângulo X, certo? O ângulo X, lembrando que o ângulo ele pode ser representado por uma letra e o chapéuzinho em cima, certo? Se o ângulo X e o ângulo Y são complementares, então X mais Y é igual a 90 graus, ok? Certo? Isso aqui são chamados de ângulos complementares, ok? Aí vamos lá. Agora, se eu digo que X mais Y é igual a 180, vou dizer outra letra. Z mais W, por exemplo. Se for igual a 180, então nós dizemos que é um ângulo suplementar, certo? Ângulos suplementares, ou seja, se 2 ângulos somados dá igual a 180, então eles são chamados de ângulos suplementares. Por exemplo, se eu tenho um ângulo Z e somo mais um ângulo W, certo? E se for a soma for igual a 180, então eles são ângulos suplementares, certo? Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. Lembrando que toda vez que eu coloco letra, isso aqui pode ser nas letras, valores quaisquer, certo? E nós temos agora, pessoal, a de 360, que é chamado de replementares, certo? 2 ângulos são replementares quando, por exemplo, se eu tenho um ângulo A mais um ângulo B e a soma deles dá igual a 360 graus. Então, esses são os ângulos replementares, ok? Então, vamos relembrar. Complementar 90 graus, suplementar 180 graus, replementar 360 graus, ok? Na prática, seria mais ou menos assim, ó. Se eu tenho um ângulo de 45 graus, certo?
Quem seria o complemento de 45 graus? Aí eu tenho que olhar ângulos complementares é igual a 90. Aí eu faço 90 menos 45 é igual a 45. Então, o complemento, certo? O complemento de 45 graus é igual ao próprio 45 graus, certo? Por quê? Porque 45 mais 45 é igual a 90, certo? Se eu fosse, por exemplo, pegar aqui o ângulo de 60, certo? Quem é o suplemento de 60? Suplemento de 60. O que é que diz o suplemento? Somado dá 180 graus. Que número somado com 180 graus, ou com 60 dá 180 graus, né? Então, suplemento de 60 graus é só fazer, ó, 180 menos 60, 120. Esse é o suplemento de 60 graus, ok? Por exemplo, quem é o replemento de 100 graus? O replemento, certo? O replemento de 100 graus é só fazer 300, replemento 360. 360 menos 100, 260, certo? Então é basicamente isso, pessoal. Complementar, suplementar e replementar, ok? Vamos agora aqui, pessoal, para uma situação que vai ajudar vocês a resolver, por exemplo, a questão número 4 e a questão número 5. Ok? A 4 e a 5. Para ajudar a resolver a 4 e a 5. Certo? Então vamos lá. Aqui diz assim, ó. Qual é um passo a passo, certo? Tem no livro de vocês aí também, ó. Qual é a medida de um ângulo que é igual ao dobro do seu complemento? Então vamos lá. Ele pede a medida de um ângulo. Que ângulo é esse? Então a gente vai colocar um ângulo X. Qual é a medida desse ângulo? Certo? O ângulo X. Que é igual, certo? É igual ao dobro. Então é dobro, é 2 vezes o seu suplemento, ou o seu complemento. Lembrando, complemento são quantos graus? Não é 90 graus? Então é 90 graus, certo? Menos. Quando ele diz aqui, é o seu complemento, é o complemento de quem? Do ângulo que a gente disse aqui lá no início. Então, para a gente encontrar o complemento de qualquer ângulo, a gente pega 90 e subtrai por esse ângulo. Então, como eu não sei o valor desse ângulo, então ele é x. Certo? Então, eu tenho isso. Ó, complemento de um ângulo seria isso. O que seria o suplemento? Suplemento de um ângulo seria 180 menos x. O que seria o replemento de x? Seria 360 menos x. Certo? Ó, complemento, suplemento e replemento. Certo? Eu posso representar assim também, ok? É que nem a gente fez aqui, ó. Complemento de 45 é 90 menos 45. Complemento, se a gente fosse fazer suplemento de 60, 180 menos 60. Replemento de 100, 360 menos 100. Ou seja, quando a gente pega o complemento de 45, eu faço 90 menos 45. Entendeu? É só um exemplo. Pronto. Aí agora nós temos aqui, né? Qual é o valor de x? Perceba que aqui é uma equação. Só resolver a equação. Então, a primeira coisa, a gente vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 90 dá 180. 2 vezes menos x dá menos 2x. Certo? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, que 2x mais x é igual a 180. Certo? Lembrando que nós estamos trabalhando com graus, né? Então, eu tenho aqui, ó, que 3x é igual a 180. Certo? X vai ser igual a 60 graus, ok? Certo? Perceba que eu fiz direto aqui, viu, pessoal? Vocês já são nono ano, já tem que acostumar com essas contas diretas, certo? Então, ó, 3x é igual a 180, x é igual a 60. Então, o ângulo que a gente está trabalhando é com 60 graus, certo?
Então, é isso, né, pessoal? Então, é basicamente isso, né? Aí, por exemplo, a quarta questão, ela pede assim: calcule a medida do ângulo cujo quádruplo de seu complemento mede 80, né? Calcule a medida do ângulo cujo quádruplo de seu complemento mede igual a 80. Então, eu vou só armar aqui, pessoal. Eu vou armar e o resto vocês resolvem, beleza? Eu vou armar e vocês vão resolver, certo? A quarta questão, ela tá assim, ó. Calcule a medida do ângulo. Então, que ângulo é esse? Então, x. A medida do ângulo, onde o quádruplo do seu complemento, ou seja, quem é o complemento o complemento de x, né? Então, vamos lá. Se a gente for fazer assim, ó, quem é o complemento de x? Complemento de x, pessoal, complemento, a gente trabalha com 90 graus, né? Complemento de x é 90 graus menos x, certo? Então, vamos lá. Calcula a medida de x, sabendo que o quádruplo do seu complemento, certo? O complemento, né? O complemento vezes 4, certo? O quádruplo do complemento, certo? É igual a 80, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com essa expressão aqui, ó, certo? Na quarta questão. Repetindo, ele diz o seguinte, ó. Calcular o valor de x, certo? Descobrir quem é o ângulo, sabendo que o complemento, então o complemento é 90 menos x, o quádruplo do complemento, né? O quádruplo do complemento. Então, aqui nós temos aqui, ó, 90 menos x vezes 4 é igual a 80, ok? Então, vocês vão descobrir o valor de x através dessa lei de formação aqui, ok? Na quinta questão, essa daqui é a quarta, viu? Aí vocês vão terminar, ok? Na quinta questão é assim, ó. Um ângulo mede a quinta parte do seu suplemento. Quanto vale o complemento desse ângulo, né? Então, a pergunta quer saber, ó, o complemento de x, certo? A pergunta quer saber, ó, quanto é 90 menos x, certo? A pergunta quer saber isso, da quinta questão, viu? Mas para isso, você tem que fazer o seguinte, você tem que descobrir quanto é o valor de x. Para descobrir esse valor de x, o que é que ele diz aí? Um ângulo, ou seja, x, ele é igual à quinta parte do seu suplemento. Então, vamos lá. Quem é o suplemento? Suplemento não é 180? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, com 180 menos x. Ok? Como ele fala quinta parte, então quando ele fala assim, quinta parte, então a gente vai dividir por 5. Ok? Então, vocês vão trabalhar com essa expressão aqui. Então, o que é que eu aconselho a vocês a fazer nessa questão? Resolva primeiro isso aqui, certo? Descubra x aqui e depois substitua aqui em cima. Ok? Encontre o valor de x aqui, certo? E depois substitua aqui em cima. Vocês vão encontrar o valor. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. É basicamente isso o exercício de vocês. E na próxima aula nós vamos entrar de fato no feixe de retas paralelas. Beleza? Então aqui, ó, tá a quarta questão e tal, né? Quem assistiu até agora, foi bom que já pegou o gancho. Quem deixou para parar aqui nessa situação aqui de cima e perdeu, né, a explicação. Então, valeu, pessoal. Até uma próxima aula e é nóis. Valeu.